Por favor, Rafael quer usar a tribuna. Estamos liberando o uso da tribuna para o senhor Rafael Bueno. Pequeno, né? Tem que subir no... Boa tarde, presidente em exercício, Francisco Splendorello, vereadora Ana, Natasha, Arlete, Flávio, promotora Janaína e o... Me esqueci o nome do presidente ali. E a nossa presidente em exercício também, a Kátia, né? E saudando a Kátia, saúdo também uma grande amiga minha, Terezinha, que estaria uma protetora guerreira, né? De todos nós protetores de Caxias do Sul. Mas eu vim aqui falar da tribuna pelo seguinte, que eu queria olhar nos olhos de cada um e ver se tinha patrã presente, né? Eu não estou vendo a patrã presente, que eu acho que era principal para quem nós deveríamos estar falando, né? Porque eles são pagos para estar aqui ouvindo a gente e estar indo nos bairros verificar onde está o problema de maltrato de animais. E, principalmente, a Secretaria do Meio Ambiente, porque a Secretaria da Saúde não tem nada a ver com o meio ambiente. E, se eu me refiro a animais, eu me refiro a meio ambiente, porque saúde é a questão de castrações e tal, é um órgão da saúde. Então, a gente está discutindo aqui no vácuo. Tudo que a gente tem que estar falando aqui, provavelmente a gente vai ter que chamar outro dia, Natasha, a Secretaria do Meio Ambiente, a patrã, para estar repetindo isso daqui. Então, de repente, às vezes é conversa fiada o que a gente está falando aqui para meia dúzia, né? E o pessoal que deveria de estar ouvindo realmente, que está nos bairros conosco, Terezinha, contigo, que eu sei que está, né? Porque tu recebe uma ajuda de custo de alguns protetores, né? Mas tu não é paga pelo poder público, tu não é concursada. O que deveria de ter hoje aqui em Caxias do Sul? Uma coordenadoria municipal de proteção ambiental, de proteção dos animais, né? Existe coordenadoria dos negros, existe coordenadoria das mulheres, da juventude, e por que não animais? Por que não coordenadoria de animais? Por que a gente tem que terceirizar o serviço, contratar outras clínicas veterinárias, Corina, que foi muito bem feito quando você era também contratada pela prefeitura, mas por que não em Caxias do Sul se constrói um hospital público veterinário? Né? Criar funcionários públicos, desperdiçaria o dinheiro público aqui de Caxias do Sul. Outra coisa que eu queria falar... Eu convido, Arlete, quando tu disseste que está sendo a vigilância sanitária está indo nas casas, ambiental, ontem, nós da PAC, fomos na casa de uma protetora, só não vou dar o endereço para não... Mas tem no Facebook as fotos. Olha, desculpa até usar a expressão, mas parecia, vereadora Ana, o Carandiru aquilo lá. Carandiru, sabe? Era animal para tudo quanto era lado, era triste, uma calamidade pública, sabe? O odor, os vizinhos não aguentavam mais, lixos para tudo quanto era lado, porque a coitada, uma senhora de idade, não conseguia dar conta. E não tem só ela, né, Natasha? Como tu meio sabe, não tem só a Soama e o Flávio, tem centenas de casos de protetores, tem 100 cachorros, 100 gatos em uma única casa. A mulher ali, olha, gente, era 10 dentro do quarto dela, ela abria uma porta, parecia uma viária, assim, ó, de gato por cima, por baixo. Não tinha, era triste, triste e revoltante. Sabe? Então, assim, olha, eu convido, Arlete, né, a gente passar uma semana indo nas casas para encerrar, presidente. Pode continuar. Para a gente estar indo e fiscalizando, porque isso é calamidade pública, né? E a gente está desviando o foco, porque protetores de animais não são pagos, e a gente paga impostos para ter gente que fiscalize, que vai nas casas. Eu tenho, e eu provo, viu, Romanci, eu não tenho medo de processo, porque o que eu falo é verdade. E eu provo que desde dezembro tem castrações atrasadas. Tem castrações que eu liguei desde dezembro no meu nome e que até hoje não foram atendidas. Não foram atendidas. Ah, mas foi cancelada. Eu vim aqui para discutir. Isso aí. Então, pessoal, só para retomar a velha ideia, há anos atrás, há um ano atrás, Natasha, se não fosse nós aqui numa mesma mobilização, Caxias do Sul, a Prefeitura de Caxias do Sul, estava com a ideia de criar um centro de zoonoses. Ainda bem que foi abortada essa ideia. Para não ser abortada, um hospital público veterinário. Obrigado. Muito obrigado a Rafael Bueno. Eu quero comunicar aos que estão aqui nesta audiência pública que nós faremos chegar todas as manifestações, tudo que ocorreu aqui, tanto a Patran quanto a Secretaria, o secretário do Meio Ambiente. E vamos lembrar, para apontar numa próxima audiência pública, solicitar por escrito também a presença dessas duas entidades, da Secretaria do Meio Ambiente e da Patran. Mas, Rafael,
vão ter conhecimento de tudo que ocorreu aqui, inclusive o seu pronunciamento. Nós estamos mandando, vamos enviar para lá, quando ficar prontos os anais integrais, na íntegra, desta audiência pública. Muito obrigado. Vamos ouvir uma voluntária, a senhora Nilce Cuves. Tem a palavra para se pronunciar, por favor. Eu gostaria de fazer a pergunta ao setor responsável, que seria a seguinte. Quanto ao agendamento nas unidades, tá. Aí ele vai para a clínica, vai ser em todas as unidades ao mesmo tempo, aí vai para a clínica e daí lá é organizado por ordem de chegada, de agendamento, como vai ser. Tá. E eu gostaria de saber também em relação a um outro assunto que para nós voluntários é uma emergência, seria assim. Tá. As pessoas nunca ouviram falar em vacina ou trancar a cachorra, a gata, isso eles não fazem. Deixa procriar e larga na frente da casa dos voluntários, dos outros bairros, porque eu controlo Pedreira do Guerra e Kaiser. Eu gostaria que alguém fosse lá e verificasse. Está tudo que meio controlado. Eu fico feliz, só que eu não consigo ir em todos os bairros. Então, como eu moro perto ali, eu termino o meu serviço e tal, 1 hora ou 2 por dia ou por semana, ou cada 15 dias eu dou uma passadinha geral. Eu fico feliz porque eu tenho controlado. De vez em quando eu dou uma passada, consigo uma carga, 2, mas a minha prioridade não é essa. A minha prioridade é o seguinte, como largo dos outros bairros, cadelas, gatas no cio, eu quero ver se vai há possibilidade de continuar assim. Pegar essa cadela que largaram no cio, ou a gata, levar lá na clínica de emergência, porque senão sobra sempre para os voluntários que moram perto. As gatas, as cachorras que deram cria, sobra para quem? Para os voluntários que moram na redondeza. Os vizinhos vêm lá, olha, achamos 10 gatos, 5 gatinhos, aí tu pode ficar, nós não podemos ter trabalho, a gente mora em apartamento. Isso que eu queria saber, porque se não continuar as castrações de emergência, para nós não vai ter sentido nenhum, essas castrações. E os abandonados também. Castração de emergência, chamado. É o que eu costumo chamar. Há possibilidade ou fica difícil? Eu gostaria de saber sobre isso. Castrações de emergência. Cães e cadelas abandonadas, gatas, que as pessoas não vacinam, não cuidam, e sobra sempre para os voluntários, para a SUAM. Porque de 5, 10 gatos que são, ou cachorras que vão procriar, sobra para os voluntários e SUAM. Atropelados, vai para a SUAM. Machucados, muito doente, vai para a SUAM. Eu costumo tratar conforme eu posso, quando eu não conseguir, porque eu não sou veterinário, mas eu entendo muito sobre animal, então assim, vamos dar um antibiótico, um inflamatório em casa. Se não dá, eu ligo para a SUAM, olha, não consegui, me consegue uma veterinária por um preço razoável, melhor, não para os meus, porque eu tenho, os meus eu até dou conta, mas os dos outros eu não consigo, não tenho dinheiro para pagar a consulta dos outros, os meus eu passo cartão, me viro, sabe, mas os dos outros eu não tenho condições. Eu gostaria de saber a respeito disso. Você vai continuar, se tem como, essas castrações de emergência, porque senão, para nós voluntários, não vale essas castrações. Os de emergência, assim, dos bairros, eles vão castrar e vai para a clínica, assim, daí lá eles vão organizar por hora de chegada. E essas emergências que os cachorros e gatos já pegaram? Tem como vocês ver sobre o assunto? Conversarem? Não sei, é vocês que mandam, vocês que entendem melhor sobre isso. E era isso que eu queria saber. Muito bem. Muito obrigado a dona Nilce. Nós vamos esclarecer esse assunto ainda agora na audiência pública. Estamos passando as perguntas para a Secretaria, para a Arlete da Secretaria da Saúde e a mesa, enfim, também. Só nós vamos fazer o seguinte, dona Nilce, nós vamos ouvir mais um inscrito, depois nós vamos abrir para que se possa responder o questionamento e ouvir a vereadora e os vereadores que estão aqui. Não, está muito bem fundamentado. Eu acho que todo mundo compreendeu a sua preocupação, que é de todos. Tá? Sim. Só um pouquinho. É uma pergunta que está sendo, é um questionamento que está sendo encaminhado. Uma pergunta. Tá. Fala no microfone, por favor. Ah, tá. Obrigado. Fala no microfone. Obrigado. Desculpe voltar novamente. Isso. Mas é assim, a prefeitura está dando apartamentos para as populações mais carentes. Ótimo. Isso aí a gente sabe que é uma coisa boa. Só que o pessoal está se mudando para os apartamentos e está largando todos os bichos. Então, eu acho a Secretaria da Habitação não tem como fazer uma exigência que eles se levem os pertences deles e os animais juntos.
porque isso vai acabar tudo nas nossas costas de novo. Nós estamos com bairros por aí que foi removida famílias inteiras para estabelecimentos melhores e largaram todos os bichos. A gente passa lá, eu e a Tere, é bicho andando para tudo que é lugar, para tudo que é esquina. Então, isso ali é uma coisa que eu vou pedir para vocês, como que você poderia agilizar isso aí. Muito obrigado, Esquilo. Obrigado. Está bem colocada a questão também, a saúde coloca aqui, a nível geral também vamos informar. Vai receber também um relatório aqui a Secretaria da Habitação, que é muito pertinente a sua colocação, da Tere, enfim, de quem colocou aí. E a saúde também pode imediatamente dar uma resposta. Está bem? Obrigado. Com a palavra, pela inscrição, ordem, a última inscrita, que agora encerramos as inscrições, Andressa Marques. Com a palavra. Bom, primeiramente gostaria de dar boa tarde a todos. Eu sou integrante da PAC e eu sou a integrante que representa os alunos, os estudantes. Eu gostaria de cobrar por parte das secretarias, primeiramente, perguntar o trabalho que está sendo feito em escolas estaduais, não é? Porque eu sou aluna da Escola Província do Bairro Cruzeiro e nós recebemos uma palestra que faz uns 4 anos atrás da SOAMA, que foi com a Natasha, que eu lembro dela, foi aí que eu conheci ela. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, de além de vocês estarem indo nas escolas municipais, o quanto é importante estarem indo nas escolas estaduais. Porque eu vou bater na tecla da informação novamente. Todo adulto um dia foi criança. E, a partir do momento que começarmos a educar as crianças nas escolas, elas vão começar a colocar em prática. E também na questão das faixas. Eu acho que deveria ser repensado o material que é colocado nelas. Por quê? Quem sabe colocar o que são maus tratos, né? Porque muitas vezes a gente fala, porque a população tem que mostrar, tem que fazer vídeo, fazer provas, mas muitas vezes, para eles nem sabem que são maus tratos. Então, falar, maus tratos é isso, isso, aquele outro. Façam provas, mostrem, para que a gente possa acusar os infratores. Colocar nas faixas também o que acontece com as pessoas que fazem alguma coisa para os animais, né? Porque eu tenho certeza, por própria experiência como protetora, eu sou nova, tenho 16 anos, mas desde criança sou uma protetora de animais e eu sei como é. Eu entendo a indignação dos meus colegas aqui, porque eu também sou vista no meu bairro, o pessoal quer deixar cachorros e gatos na minha casa, eu também não sei o que fazer, não sei como informar, mas a questão é colocar nas faixas, talvez, a punição que vai ser dada para esses infratores. Que talvez a população, você sabe, as pessoas começam a fazer as coisas a partir do momento que aquilo mexe com elas e no bolso das pessoas. Essa é a verdade. Então, mostrar para a população o que vai acontecer realmente se eles fizerem alguma coisa para os animais. E, novamente, quero cobrar políticas públicas, porque eu acho que as leis são as únicas maneiras de fazer a população cumprir alguma coisa. Não é ouvindo um protetor, que muitas vezes a gente é chamado de louco, às vezes não é ouvindo nenhum próprio vereador, mas se não existirem leis para isso, o que adianta, né, gente? Então, era isso que eu queria deixar minha contribuição e deixar a pergunta para a Secretaria me responder se as escolas estaduais também vão ser atendidas nessas questões de informação. Obrigada. Agradeço a manifestação da Andressa, está registrado. A Secretaria tem um lote de solicitações, de pedidos para fazê-lo, e haverá de responder oportunamente. Agora, já nesta audiência pública. Eu ia solicitar o seguinte, para nós ter um ordenamento na nossa audiência pública. Existem diversos questionamentos que estão sendo preparados para ser respondidos pelo Cerbaro, pelo Dr. Rogério e pela doutora Arlete. E nós gostaríamos, porque talvez tenha questionamento também, a vereadora Ana, para então se fazer, no final, todas as respostas. Está com a palavra a vereadora Ana, que vai usar a tribuna. Uma boa tarde a todos e todas, cumprimentando a mesa na pessoa do meu colega e presidente em exercício, vereador Francisco de Assis Piandorello, cumprimentar os demais componentes da mesa, a doutora Janaína, a Natasha, a Arlete, os demais componentes, enfim, ali que não dá para dizer todos os nomes, mas, enfim, a mesa e a todos aqui presentes. O ano passado, a gente fez uma primeira audiência sobre posse responsável, levantando assim as questões que nos chegavam e que os protetores, enfim, solicitavam. Naquela ocasião, se falou muito dessa questão, né, da forma
e eu acho que foi um avanço, a gente tem que, todos nós concordamos com isso, que a visão lá atrás, conforme disse o presidente do Conselho Veterinário, se tinha uma visão de centros de zoonose que passou. Todos nós entendemos, avançamos e achamos que o caminho é esse, o caminho é fazer uma conscientização, uma educação e ter também essa questão da castração e a microchipagem. Então, nós, em cima daquilo que foi a licitação pública feita pela Prefeitura, né, começou a surgir alguns senões que ainda permanecem nessa. Então, a gente detecta, de novo, que não tem ainda uma sintonia fina daquilo que é um objetivo prioritário. Eu entendo, quando se faz uma licitação pública para castrar e para microchipar, o público-alvo é aquele lá do bairro, onde tem os maiores problemas de animais abandonados, que procriam, que, enfim, né, muitas vezes, como muitos falaram aqui, não tem dono e, portanto, né, não tem nenhum responsável que vai levar ele, enfim, para ser microchipado ou castrado. Então, nessa questão, nós temos que dar, de fato, uma solução que eu entendo que a própria Secretaria ou a Vigilância, né, poderia fazer esses mutirões de ver esses animais abandonados, enfim, castrar, microchipar e devolver no próprio bairro. Sinceramente, acho isso. Porque não dá para a gente ficar numa ação que, de repente, assim, não vai resolver, e concordo novamente com o que foi dito aqui, só a castração, são uma série de outros elementos que devem ser acompanhados, seja nas escolas estaduais, municipais, de toda essa questão da posse responsável, mas, enfim, é todo um conjunto de ações que devam, de fato, andar juntas. E essa questão, eu acho que faixa como essa, eu também tenho algumas sugestões. A primeira coisa que me surgiu quando falaram, vamos fazer, de fato, uma campanha, se vão mudar o critério para que as pessoas do bairro, eu acho positivo, porque as nossas UBS estão nos bairros para se cadastrar, tem que botar, quer castrar e microchipar seu animal? Vem aqui, cadastre-se aqui. Sabe? Tem que divulgar isso. As pessoas mais pobres, mais necessitadas, e que querem, muitas vezes, não têm condições, né, de levar, e a gente sabe que continua essa falta da clínica não ir buscar, a gente sabe disso. A gente tem 1000 depoimentos de pessoas que dizem, né, estão ou em lista de espera, como foi falado aqui, desde dezembro, e que não se vai buscar, né, que tem problemas efetivos nisso. E a licitação fala claramente ir buscar e levar. Então, se não tiver um planejamento, que a gente colocou na última reunião também, com a UAB sendo parceira, de antemão dizer, nós estaremos numa ação, né, da Vigilância Ambiental, Secretaria, enfim, da Saúde, com a clínica em tal bairro, para que as pessoas já saibam de antemão, já vão se preparando, já vão fazendo toda uma conscientização, levando material e tudo mais. Eu acho que isso ainda carece. E isso era uma coisa que tinha, de fato, ficado na última audiência. Em relação a projetos, sobre feira de filhotes, a gente recebeu, tanto eu como o vereador Mauro, sugestões dos protetores para dois projetos de lei, enfim, que ingressaram, eu não sabia o que ele estava fazendo, ele também não sabia que eu estava. Nós temos projetos na casa, meu e dele, que a ideia é unificar e ter uma regulamentação para a feira de filhotes, com todas as opiniões que veio, né, dos protetores. Então, está bem em sintonia do que é a preocupação, né, de vocês. O outro projeto é que também obriga todos os animais a serem microchipados, né, em Caxias do Sul também foi uma sugestão de protetores aqui. Eu quero aqui também dizer que a gente saúda a iniciativa, que a gente vê o quanto é abnegado, o quanto é amoroso, o quanto é doado a ação de cada um e cada uma aqui dos protetores de animais. Tem exemplos assim maravilhosos, eu queria citar alguns, que foram manchete e que muitas vezes a gente não fala e deve falar. Eu achei sensacional essa questão dos coletes para os cães da Brigada Militar, que estavam expostos, né, nas ações, doados de uma empresa nacional, enfim, que doou 7 coletes e que teve a participação, sim, da RIPA. É bom dizer que tem a Rede Internacional de Proteção dos Animais, com o representante aqui, o Romanci, que foi um incansável para a busca deste equipamento para os animais, que é fundamental.
Eu vi ações de protetores também em relação a maus tratos, né, no rodeio da Festa da Uva, com ações pertinentes. Eu vi também sobre questão de matar pombos. Então, cito alguns exemplos, né, de que saiu no jornal. A gente sabe do trabalho que também é sempre manchete da SOAMA, né, dos voluntários, enfim, que cada um em cada das suas ONGs, né, fazem para, de fato, assim, fazer com que os animais tenham o mínimo, né, de dignidade e direitos, enfim, numa sociedade que a gente vê cada vez mais desprezo ou tem um abandono assim generalizado em relação a eles. Então, eu entendo que nós, como um todo, temos que pegar essas coisas positivas. Nós temos que, de fato, exigir do poder público, obviamente, né, que dê suporte na questão de atropelamento, na questão de ninhadas, enfim, ou especialmente na questão de animais atropelados. A quem a gente se socorre? A gente viu o depoimento aqui da SOAMA dizendo, né, quem é que paga a gasolina, quem é que vai buscar, o próprio Skill aí colocou, eu ponho o meu carro, eu tenho... Quer dizer, não tem um suporte. E eu não sei se é no meio ambiente, se é na Secretaria da Saúde, se é na Secretaria de Trânsito, mas tinha que ter, pelo menos, um carro, um voluntário, uma pessoa do poder público que pudesse dar esse suporte. Eu acho que isso é uma coisa assim, que é possível, não podemos negar que dá para ser feito, né, que não é assim, uma coisa tão dispendiosa que não possa ter um suporte de uma equipe, né, que a gente não possa pensar. Exatamente. Eu vi aqui também falar da questão de tanto de delegacia, né, de proteção de animais, que Caxias não tem, que eu acho que a gente tem que se unir, fazer movimentos para conquistar uma questão assim. Eu vi falar também de coordenadoria na prefeitura, para que se tenha toda uma mobilização. Eu acho que são bandeiras, são coisas que estão surgindo, que são importantes, que a gente tem que amadurecer. É bem importante, quer dizer, o movimento assim de quem está aqui, de quem luta, né, pelos animais, certamente a gente tem que ir avançando, né, na legislação, nas políticas públicas, naquilo que já tem e que pode ser melhorado, porque assim, como é que fica? Qual é a prioridade? São 44 unidades básicas de saúde. Todo mundo vai se inscrever, né? Qual é o critério? Quem é que vai ser atendido primeiro? Né? Então, a gente tem que ter muito claro, porque assim, eu entendo que os bairros mais carentes, que é o mote dessa licitação, a gente não pode achar que quem tem condições tem que ir lá, ou mesmo assim que foi detectado gente que vem de fora, de outras cidades, isso é problemático. Nós temos que ter, de fato, assim, esta ação da castração voltada exatamente, né, para os bairros pobres, populares, e que essas sejam, de fato, então, uma linha de prioridade a ser atendida, sinceramente. Essas são algumas colocações, depois, se der, a gente volta. Muito obrigada. Muito obrigado ao pronunciamento da vereadora Ana Corso. E eu, pessoalmente, estou muito satisfeito, porque a vereadora Ana mencionou aqui que ela tem um projeto sobre a questão, né? Microchipagem e que trata regulamentação de feiras de animais. O vereador Mário Pereira tem outra. Eu gostei muito e vou apresentar ao vereador, o senhor está representando ele, jornalista Nanel, apresentar para unificar esse processo, até aperfeiçoar, se houver algumas sugestões, por favor. O grupo que está aqui, está fazendo essa audiência pública, tem uma questão muito importante, que é o que nós precisamos no século XXI. Solidariedade. Se não houver solidariedade, nós não temos alternativa. E o grupo tem boas ideias, tem criatividade. Eu lhe cumprimento por essa iniciativa e sou também um dos que fiquei muito satisfeito, quero lhe cumprimentar e também creio que o vereador Mauro Pereira vai aceitar a ideia.
vamos fazer para o melhor. E eu me permito, eu estou aqui observando na presidência e vi que foram apresentados faixas aqui, que são importantes os dizeres, as faixas, os dizeres, mas eu ouvi aqui os pronunciamentos, especialmente da Andressa Marques, e observei que teria muita criatividade para outras faixas que se pudesse fazer. Eu não sei se seria possível, eu lhe faço essa solicitação, Arlete, que é a diretora, talvez deixar um e-mail, deixar um telefone, onde se pudesse sugerir ideias para faixa, dizeres, para se poder ampliar dentro do que foi debatido aqui. Se possível, lhe faço sugestão. Eu vou lhe atender. Por favor. Qual é o seu nome? Catiúcia. Muito obrigado, Catiúcia. Primeiro dado, informação está dada. Antes de conceder a palavra, deixa eu fazer uma menção aqui, que agora eu vi aqui claramente a presença do Romanci Besgato, que está aqui, presente, né? E que participa, ele é um ardoroso defensor dos animais, e agora está a falar com a doutora Janaína, que o senhor está aqui presente, e agora eu vi a figura, assim, né? Toda ela. Muito obrigado pela sua presença. A senhora queria fazer alguma menção, por favor? A senhora pode falar. Dona Nilce, está falando Nilce Cuves, por favor. Tá bom. Tá bem. A doutora Arlete está anotando as sugestões. E quem é que solicitou a palavra aí? É o Rafael? Fale, Rafael. Rafael Bueno. Só um pouquinho. Eu estou sendo comunicado pela senhora Ângela que, se não houver o microfone, ela não conseguiu lhe ouvir, Rafael, por favor. Desculpe, eu lhe pedi, o senhor pode repetir desde o início a meia frase para ficar gravado? Hein? Tá bem. Só a sugestão que a vereadora Ana até disse no início ali, a importância de botar nas UBSs, sabendo que tem castrações gratuitas, saiba seus direitos, castrações gratuitas, porque todo cidadão que paga seu imposto tem direito às castrações gratuitas. Eu não vejo que a gente tem que excluir se a pessoa tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Todo mundo deve ter acesso igualitário às castrações, né? Dá preferência para quem não tenha. Então, e em todas as UBSs que tem, né, botar no mural, né, o cartazinho ali dizendo, ó, você tem seu direito, ligue para tal... Só a sugestão. Chico, só uma observação. Todos nós somos solidários, mas a gente tem que entender a diferença de ser solidário e ter justiça social, de não jogar a responsabilidade para os protetores. Só isso, tá? Obrigado. A minha observação foi no sentido de dizer que a solidariedade está no trabalho conjunto. Quanto a essa outra questão é que está se debatendo agora, a responsabilidade de quem, tá bem? Eu vou passar a palavra para a Secretaria da Saúde, doutora Arlete.